Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num documento super esperado por quem sonha com a residência médica. Acabou de sair, olha, dia 11 de agosto de 2025, o edital do HCPA, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para quem entra em 2026. E nossa análise vai ser toda em cima desse documento oficial, viu? A missão aqui é destrinchar tudo, as datas importantes, como ficam as vagas, a estrutura da seleção, enfim, tudo que quem está se preparando ou mesmo pensando em se candidatar precisa saber sobre um dos processos mais concorridos do país. Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso. Com certeza. E é sempre bom, né, reforçar o peso do HCPA. Não é só um hospital. É, tipo assim, uma instituição de ensino de primeira linha ligada ao FGS, a Federal do Rio Grande do Sul, e faz parte da rede de hospitais universitários do MEC. Isso significa um ambiente de formação que junta pesquisa, assistência e ensino, sabe? É um diferencial e tanto. E o edital, claro, é a regra do jogo. Entender ele bem direitinho não é só burocracia, não. É estratégia pura. Perfeito. Vamos começar então pela estrutura geral do processo, como o edital descreve. São duas fases principais. É isso? Exato. A estrutura é bem clara. A primeira etapa é a prova objetiva. E aqui, olha, já tem um ponto de atenção máxima. Essa prova tem peso 9 na nota final. Bastante coisa. A segunda etapa é a análise curricular, que entra com peso 1. Nossa, peso 9 para a prova e 1 para o currículo. Isso já meio que direciona tudo, né? Onde o candidato precisa focar a energia. E a organização do processo todo fica com a Fundmed, certo? Que é aquela fundação que faz vários processos seletivos de saúde lá no Sul. Precisamente. O que é, assim, fascinante aqui é como essa mensagem é clara. Essa distribuição, 90% na prova, 10% no currículo, ela direciona o foco de um jeito inequívoco. O HCPA claramente escolhe usar um grande filtro baseado no conhecimento teórico, na capacidade de resolver questão, sabe? Testando uma base bem ampla e sólida. O currículo vai ter seu papel, lógico, principalmente para desempate ou para diferenciar candidatos ali muito próximos na nota da prova, valoriza a trajetória acadêmica e extracurricular, mas assim, não tem dúvida que o desempenho no dia da prova objetiva é o fator decisivo para quem avança e em grande parte para a classificação final. É uma escolha deles, né? Valoriza muito esse teste específico. Fica bem claro mesmo. E pensando em quem precisa se organizar para essa maratona, as datas são tipo a espinha dorsal do planejamento, né? Aqui é onde fica realmente interessante prestar atenção e já anotar tudo. O período de inscrição, olha só, vai de 27 de agosto até 29 de setembro de 2025. A taxa de inscrição ficou em R$ 735. E o dia D, a prova objetiva mesmo, é 26 de outubro de 2025. Um domingo, como sempre. E um detalhe importante, logístico, que o edital traz, é sobre os locais da prova. Exato. Além de Porto Alegre, né, onde fica o HCPA, a prova também vai ser aplicada em São Paulo, capital. Isso facilita muito para um monte de candidato de outras regiões, né? Com certeza. Manter São Paulo como local de prova, olha, amplia o acesso. Facilita bastante para o pessoal do Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste que quer uma vaga lá no HCPA. Considerando a reputação nacional que o hospital tem, essa descentralização é bem estratégica. Mostra que eles querem atrair talentos do Brasil todo, diminuindo barreira geográfica, de custo. Verdade. Seguindo o cronograma aqui, o gabarito preliminar da prova sai rapidinho, logo no dia seguinte, 27 de outubro. Aí vem aquele período tenso, né, de conferir, esperar, até sair o resultado final dessa primeira etapa e a convocação para a segunda, que é a análise do currículo. Isso está previsto para 14 de novembro. E quem for convocado tem um prazo bem curto para mandar a documentação do currículo, de 14 a 17 de novembro. É bom já ir deixando tudo mais ou menos pronto, né? Sim, esse prazo para o currículo é apertado mesmo. Exige preparação antes, não dá para deixar para a última hora de jeito nenhum. Pois é. Depois disso, a banca analisa os currículos e aí sim o resultado final de todo o processo seletivo sai em 13 de janeiro de 2026. E para quem conseguir a vaga, né, a tão sonhada aprovação,
O início das atividades da residência está marcado para março de 2026. É um calendário longo, né? Vai de agosto a janeiro. São quase 6 meses envolvidos diretamente ali com o processo seletivo. E isso levanta uma questão importante que a gente sempre fala: a necessidade absoluta do candidato acompanhar de perto a página oficial da banca, a Fundmed. Editais, mesmo os mais bem feitos, podem ter retificação, ajuste de data, algum esclarecimento. Qualquer mudança, por menor que pareça, pode ser crucial. Perder um prazo ou uma atualização porque não checou o site, nossa, é um risco que ninguém quer correr. Toda comunicação oficial é por ali. É responsabilidade do candidato se manter informado, sabe? Excelente lembrança essa da responsabilidade de cada um em acompanhar. Agora, vamos para o ponto que gera mais ansiedade, eu acho. As vagas. O edital que saiu agora, dia 11 de agosto, traz um panorama geral bem interessante. Quantas oportunidades estão aí na mesa para 2026? Os números totais são bem expressivos, sim. Mostram bem a dimensão do programa de residência do HCPA. Sim. Olha só, para acesso direto, que é para quem está se formando ou acabou de se formar sem precisar de residência antes, são 154 vagas. É bastante. Já para programas com pré-requisito, que exigem uma residência anterior, tipo clínica médica para fazer cardio, por exemplo, são 56 vagas. Aí tem também as áreas de atuação, que são tipo especializações dentro de especialidades, com 67 vagas. E por fim, os anos adicionais, que são opcionais em alguns programas para quem quer se aprofundar mais, com 15 vagas. Essa variedade toda de programas, acesso direto, pré-requisito, área de atuação, ano adicional, já mostra como a formação lá é complexa e abrangente, né? O HCPA atua em, praticamente todas as frentes da especialização médica. E o edital detalha isso tudo em tabelas, né? Especifica as vagas por programa e como elas se dividem. Ampla concorrência, reserva para serviço militar, vagas para PCD, pessoas com deficiência, e também para ações afirmativas, as cotas raciais. Quem está de olho numa área específica tem que olhar essas tabelas com muita atenção. Mas só para dar uma ideia do tamanho, em acesso direto, algumas áreas chamam a atenção pelo número de vagas. Clínica médica tem 25 vagas. Bastante. Pediatria aparece com 13. Anestesiologia e cirurgia geral vem logo depois com 12 vagas cada uma. Se a gente conectar isso com um cenário maior, esses números podem indicar algumas coisas, né? Um número alto em clínica médica, em pediatria, por exemplo, pode refletir tanto a grande capacidade do hospital de formar nessas áreas base, que são pilares da medicina, quanto talvez uma resposta às necessidades do sistema de saúde, né? Precisando de mais generalistas bem formados ou especialistas nessas áreas. E a diversidade de oferta em pré-requisitos e áreas de atuação reforçam o papel do HCPA como um centro terciário, quaternário, capaz de formar subespecialistas em áreas bem complexas. É um volume que coloca eles entre os maiores programas do Brasil, sem dúvida. E essa reputação toda não é à toa, né? O material do edital até menciona que o HCPA tem mais de 500 médicos residentes ativos lá dentro. É quase uma cidadezinha de médicos em formação. Exatamente. São mais de 500 profissionais treinando o tempo todo, o que cria um ambiente de troca de aprendizado muito, muito intenso. E o objetivo que eles declaram, está lá no edital, de formar especialistas com elevada qualificação profissional e ética, isso não é só uma frase de efeito, sabe? Se reflete na estrutura do hospital, na ligação forte com a universidade, na exigência do processo seletivo. Escolher o HCPA é escolher um caminho de formação bem rigoroso, voltado para a excelência mesmo. Essa cultura da instituição certamente influencia o perfil dos médicos que saem de lá. E aí a gente volta para a questão da prova com peso 9. Com um processo tão focado nesse exame inicial e com a reputação e o nível de exigência do HCPA, não tem jeito, a preparação tem que ser impecável mesmo. Absolutamente. Não dá para diminuir o impacto dessa prova. Ela é, na prática, o grande portal de entrada. Um desempenho excepcional ali não só garante a passagem para a segunda fase, mas já coloca o candidato numa posição muito boa. Por outro lado, um dia ruim na prova, mesmo para alguém que tem um currículo legal, pode ser fatal por causa desse peso 9. Isso coloca uma pressão gigantesca na preparação específica para o formato, para o conteúdo que a Fundmed costuma cobrar.
A análise curricular, com peso 1, vai funcionar mais como um ajuste fino, sabe? Um critério de desempate ou para valorizar trajetórias diferentes entre quem já passou pelo filtro da prova. Portanto, a estratégia de estudo tem que ser na maior parte voltada para garantir uma nota muito alta na prova objetiva. Não tem como fugir disso. Enorme, e ter as ferramentas certas faz toda a diferença, né? Se quem está ouvindo a gente é estudante e quer se preparar de verdade para um desafio desse nível, do HCPA, vale a pena dar uma olhada no que a tecnologia oferece hoje. Por exemplo, entrar lá em medcoub.com.br, baixar o app deles. Lá o pessoal encontra o maior banco de questões do Brasil, o que é crucial para treinar para essa prova. Tem provas anteriores de praticamente todas as instituições, milhares de questões comentadas por especialistas que ajudam a entender o porquê das respostas, né, o raciocínio. Além disso, eles oferecem resumos práticos, aulas completas focadas nos temas quentes e até flashcards prontos para revisar em qualquer lugar, no ônibus, na fila, onde der. É tipo um arsenal completo para encarar essa concorrência de frente. Sim, ter acesso a recursos de estudo que sejam direcionados e de qualidade, como esses bancos de questões grandes, comentados, isso pode otimizar muito o tempo e a eficácia da preparação. É uma forma de simular a prova, identificar onde você está bem, onde precisa melhorar. Contudo, voltando para o nosso guia principal aqui, o edital, é fundamental reforçar: nenhuma ferramenta, por melhor que seja, substitui a leitura atenta e completa do documento oficial. É ali que estão as regras específicas, os critérios detalhados da análise curricular, mesmo com peso menor, tem que saber o que conta, ponto, e possíveis detalhes de cada programa, o conteúdo exato que vai cair na prova. O edital é a fonte primária, indispensável de informação. As ferramentas de estudo ajudam, são complementos valiosos, mas a base é conhecer as regras do jogo direto da fonte. Não dá para pular essa etapa. Perfeito, então vamos amarrar as pontas aqui, o que tudo isso significa para quem está mirando o HCPA em 2026, recapitulando os pontos-chave que a gente viu. Tem uma seleção em 2 etapas, mas com a prova objetiva dominando tudo, com peso 9 contra peso 1 da análise curricular. As datas mais importantes já estão aí, inscrições de 27 de agosto a 29 de setembro, prova em 26 de outubro, que pode ser feita em Porto Alegre ou São Paulo. O número de vagas é grande, 154 em acesso direto, 56 com pré-requisito, 67 em áreas de atuação, 15 em anos adicionais, mostrando a força do HCPA. E a dica de ouro: ficar de olho no site da Fundimed sempre para não perder nenhuma atualização. Basicamente, para quem está planejando participar, a hora de focar total na preparação para a prova objetiva é agora, né? Exato. E talvez para a gente fechar uma reflexão que vai um pouco além da aprovação em si, sabe? Passar numa residência como a do HCPA é, sem dúvida, um marco. Um desafio enorme superado. Mas o que significa, pensando na carreira, escolher justamente essa instituição? Um hospital universitário, com essa ligação forte com a UFRGS, com essa estrutura toda voltada para caso complexo, para pesquisa, e com um discurso tão forte sobre qualificação, sobre ética. Como essa escolha, essa imersão nesse ambiente específico durante os anos de formação, pode moldar não só a parte técnica, mas a visão de medicina, o compromisso social, a trajetória futura e o tipo de impacto que esse médico ou médica vai ter no sistema de saúde brasileiro. É algo para se pensar fundo ao escolher um programa de residência, né? Não é só um título, é uma experiência formadora que ecoa pela vida profissional inteira.